te espante. Tudo passa, só Deus não muda. A paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Concedei-nos, Senhor nosso Deus, adorai-vos de coração sincero e amar todas as pessoas com verdadeira caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus, o nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus, Só Deus Basta. E a palavra de Deus, ela encontra no Evangelho de São Marcos, capítulo 6, no versículo de 14 a 29. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos. Por isso, os poderes agem neste homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta, como um dos profetas. Ouvindo isso, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou um dia oportuno, era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte e os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiser e eu te darei. E lhe juro, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. Ela voltou depressa para junto do rei e pediu: quero que me dê agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas não podia recusar. Ele tinha feito juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu e decolou na prisão, trouxe a cabeça num prato e deu à moça, e ela entregou à sua mãe. Ao saber disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e sepultaram. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje, ele é um evangelho muito conhecido, mas ainda temos até dificuldade ainda de compreendê-lo, né? Tanta crueldade. E João foi o grande homem da história, né? E ele foi aquele que anunciou a vinda de Jesus. Mas o anúncio de João era um anúncio verdadeiro. Ele não omitia a verdade, porque João, ele era a voz de Deus, aquele que anunciava a vinda de Jesus. Quer dizer, ele não era a palavra, mas era a voz. Quer dizer, a palavra era Jesus, é Jesus. E ele veio então anunciar aquilo que é verdade. E o anúncio, ele tem uma função de denunciar. E por isso então Herodes, ele conversava com Herodes e falou para Herodes que aquilo que Herodes estava fazendo não era adultério, e o adultério é pecado. E Herodindes, né, que era a mulher de Filipe e estava com caso com Herodes, ficou revoltada contra João. E é assim mesmo, né, a palavra de Deus, quando ela nos contraria, aquilo que nós estamos vivendo, muitas vezes a gente tem a tendência de excluí-la de nossas vidas ou não importar de forma que devíamos. Então, João fez essa acusação. Então, isso podemos trazer para nós, porque esse fato já aconteceu, essa tragédia já aconteceu. Mas aconteceu, se hoje nós estamos relembrando dela, é para que nós possamos ver se a nossa vida, ela também tem algo que nós fugimos, que a palavra nos incomoda, que as verdades de Deus, como estamos vivendo, né, a nossa fidelidade, a nossa sexualidade, né, quer dizer, a palavra hoje é muito, né, isso muito acontece de pessoas vivendo de uma forma irregular. Então não é uma acusação, é um alerta para que as pessoas possam voltar para o caminho certo e viver, porque o anúncio da palavra, ela é para que as pessoas vivam melhor. Então João, ele era a voz, e ele era a voz que gritava nesse deserto. Aqueles que acolhiam a palavra começavam a viver as verdades de Deus, aqueles que não acolhiam a palavra, eles desejavam então o que Herodíades tinha no seu coração, que era o ódio, que ela odiava João porque João falava uma verdade contra aquilo que ela vivia de uma forma errada. E aí então acontece essa tragédia aí, e então traz para nós esse ensinamento. Como que nós devemos viver? Aqui, quando fala da voz, assim somos nós também. Nós não somos a palavra, mas nós somos a voz. E essa voz precisa gritar como gritou a voz de João. Quer dizer, aí João saiu de cena. Quem entrou? Jesus. Mas o projeto é o mesmo. Quer dizer, como João silenciaram a voz de João, com Jesus seria pior ainda, não é? Então isso nos leva também a entender que nós que seguimos Jesus Cristo, também ao anunciar, nós denunciamos. E esse denunciar é que precisa ser muito corajoso, porque as verdades de Deus, elas são ditas para ser vivida, e essa vivência leva as pessoas à libertação, e não à escravidão. Não é um desejar mal, é um desejar bem, porque quem vive de acordo com a vontade de Deus, ele é livre, ele é liberto, ele é transformado. Então, o martírio ele existe para que realmente nós possamos viver. Porque a palavra de Deus aqui, tem até um ensinamento do Padre Almeida aqui que fala: todos deverão morrer,
A diferença, porém, entre morte e martírio é que a primeira é o fim da vida. A morte é o fim da vida, enquanto a segunda, que é o martírio, é a finalidade. Quer dizer, a morte é o fim, mas o martírio é a finalidade da vida por causa de Jesus Cristo. Esse é o grande sentido. Que Deus possa nos abençoar e iluminar, que nós possamos sempre gritar no deserto, que a voz de Deus continue sendo anunciada através da nossa forma de expressar e viver. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.